Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de março de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, confesso pra vocês que eu tô meio resfriado, minha voz pode sair estranha, mas tudo bem, importante estar aqui fazendo as nossas análises. Passando sobre ontem foi um dia bom pro bilhete do canal, mas a gente teve algumas zebras, a gente já começou com a Arábia Saudita levando empate no final, a gente teve a Itália, cara, a Itália de fora de novo da Copa do Mundo, 2 Copas seguidas, e ela que ganhou a Euro, estava despontando como uma das favoritas a levar a Copa do Mundo, e tá de fora, ficou de fora para a Macedônia do Norte, não conseguiu fazer o gol jogando em casa, jogando lá em Palermo, na Itália. É foda, né? Futebol, né? Futebol é isso aí. Aí depois a gente teve o Corinthians, quase foi eliminado pelo Guarani. O Corinthians estava amassando, só que depois fez o gol, deu uma relaxada, tomou um empate, quase levou a virada também, mas conseguiu a classificação nos pênaltis. E depois a gente teve goleada do Brasil, aconteceu o que eu falei, 3-0 ou 4-0, acabou sendo 4. E a gente teve o Panamá. Panamá vacilou, também levou um empate ali perto do final do jogo, mas tudo bem. Vambora então. Vamos fazer logo o nosso sábado. Não é aquele sábado que a gente costuma, como eu falo pra vocês, a gente tá em data FIFA, a gente não tem as grandes ligas, mas tem uns joguinhos aqui que podem valer a pena. Primeiro jogo que eu separei pra gente, às 3h05 da manhã, 3h05, Campeonato Australiano, temos o Brisbane Roar, que vai receber o Western United. Vamos dar uma olhada aqui no que é interessante. A gente já sabe que Campeonato Australiano é sempre bom estar entrando em gols ou mercado de escanteios. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Western é o segundo colocado, está com 34 pontos, está 3 pontos atrás do líder Melbourne, mas ele tem 2 jogos a menos, então é muito importante ele estar vencendo esse jogo, se ele quiser brigar pela liderança ali mesmo. E vai enfrentar o 11º Brisbane, que em 16 jogos ganhou 5, empatou 2 e perdeu 9, fez 19 gols e sofreu 24. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Brisbane vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Um time muito over aí recentemente. Já o Western vem de 3 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 9 em 8 foi a primeira equipe a marcar. O que eu tenho de interessante aqui, eu tenho um time bem over, que é o Brisbane, e do outro lado eu tenho um time que tem sofrido gols com frequência, mas também faz bastante gols. O que torna esse jogo perigoso, até torna essa odd alta, é que eles têm um histórico, né? Quando eles se enfrentam, não costuma sair muitos gols. Dos últimos 6 jogos, entre elas 5, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, para esta partida aqui, por mais que elas tenham um histórico de poucos gols quando se enfrentam, eu gostaria de explorar na ousadia o mercado de gols, analisando o momento atual que elas estão vivendo. O Brisbane dos últimos jogos, quase todos, a gente teve pelo menos 3 gols. O Western, ele tem sofrido gols com frequência, mas também tem um ataque forte. Ó, 18 jogos, fez 22 gols. Então eu quero cravar aqui um mar de 1,5 no safe para colocar no bilhete. Está pagando mais de 1,30 e eu vejo com muito bons olhos e uma probabilidade muito grande, tá? Até porque eu tenho um time lutando contra a parte de baixo da tabela e um time ali brigando pela liderança. Para mim tem tudo para ver um jogo aberto, até pelo estilo de jogo do Brisbane mesmo, que é um time maluco, vai para ataque, faz gol, leva gol. Então vou cravar pelo menos 2 golzinhos. Quem quiser buscar uma odd maior, o ambas marcam, pode caber, pode vir quente aqui, analisando que o Brisbane é maluco e o Western ele tem sofrido gols esses últimos jogos, beleza? Mas aí eu deixo a critério de confiança de vocês. Placar para mim desse jogo, esse jogo tem cara de 1-1 ou 2-1 para alguma das equipes. Continuando na Austrália, agora tem um jogo da equipe que a gente gosta muito, que é a atual campeã, o Melbourne City, e ele vai visitar o Macarthur. Já de cara, vou mostrar para vocês que o Melbourne ele vem de alguns jogos de invencibilidade e vai enfrentar o Macarthur, que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Melbourne é o líder, ele está a 3 pontos na frente do Western, mas lembrando que ele tem 2 jogos a mais, então é importante ele conseguir vencer suas partidas, porque se o Western vencer, esses jogos estão faltando, ele acabaria assumindo a liderança. Só que ele vai pegar uma parada dura, porque o Macarthur ele é o 4º colocado, ele tem 25 pontos, ele tem 3 jogos a menos
que o Melbourne, e se ele quiser ali também brigar pela liderança e encostar no líder, é um jogo que ele precisa vencer dentro de casa. O Melbourne tem um ataque muito forte, em 20 jogos fez 41 gols e sofreu 28, então ele tem média de mais de 2 gols feitos por partida, e o MacArthur fez 28, sofreu 30, é um time que faz muito gol, mas também leva muito gol também. Vamos dar uma olhada no histórico? O Melbourne não perde há 4 partidas para o seu rival. O MacArthur vem de 5 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e foram ambas marcam. Já o Melbourne vem de 8 jogos de invencibilidade, mas vem a 7 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcam. Dito isso, também é um jogo que eu quero explorar o mercado de gols. Para mim, esse jogo tem uma probabilidade maior do que o último jogo, porque aqui as duas equipes são bem over mesmo, são equipes que têm um histórico de confronto, de muitos gols. Então esse aqui dá para botar 1,5 no bilhete, mas o 2,5 e o ambas marcam vem muito quente para quem gosta de explorar uma odd mais alta. O jogo do Brisbane me chamou a atenção pela cotação que a gente tem devido ao histórico, mas eu quero avaliar o momento atual. Nesse caso aqui, para mim já é uma partida um pouco mais tranquila para buscar o mercado de gols. Dá para buscar o mercado de resultados? Jogos do Melbourne dá para buscar porque ele é um time acima dos times da Austrália, mas como o jogo é fora de casa, vai enfrentar o quarto colocado, eu pegaria leve, não entraria no mercado de resultados. Quem quiser vai com empate, vai com dupla chance, mas para mim é um jogo melhor para o mercado de gols. Vou cravar um 3-1 para o time visitante. Meio-dia, nós temos pela segunda divisão da Espanha, a La Liga 2, o jogo do Eibar, que vai receber o Lugo. O que eu tenho de interessante aqui? O Eibar dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1 e o Lugo dos últimos 5 venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Eibar é o líder, está dando grandes passos para voltar para a primeira divisão. Ele que caiu nessa temporada em 32 jogos, ganhou 18, empatou 9 e perdeu apenas 5. Faz uma grande campanha, fez 47 gols e sofreu 34. Do outro lado eu tenho o Lugo, que em 32 jogos fez 42 pontos, ganhou 8, empatou 18, empatou mais da metade das suas partidas, perdeu 6. Note que o empate, né, como ele te atrapalha, porque é melhor você vencer, né, do que você ficar empatando. O Lugo ele tem apenas uma derrota a mais que o Eibar, que é o líder. Só que se a gente for colocar em pontos, ele tem mais de 20 pontos a menos, né? Empatou muito mesmo. Fez 40 gols e sofreu 37. Um detalhe interessante, que o Eibar jogando dentro de casa, em 15 jogos, ele perdeu apenas 1. Empatou 3 e venceu 11. Grande campanha como mandante. E o Lugo como visitante ao contrário. Em 16 jogos, ele venceu apenas 1, só que ele perdeu apenas 4, ele empatou 11 jogos fora de casa. É o rei do empate, filho, não tem jeito. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Eibar dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Lugo dos últimos 9 em 7. A La Liga 2 em si é uma liga marcada por ter poucos gols em seus jogos, diferente do campeonato australiano, do campeonato alemão, né? A segunda divisão da Espanha, ela já é marcada por isso. E o Lugo vem de 4 jogos de invencibilidade. Então, tropa, é um jogo que eu acredito que o Eibar, jogando em casa, deve confirmar seu favoritismo, deve confirmar essa vitória, mas vamos aproveitar que a gente tem uma cotação aqui em torno de 1,60 e a gente tem o rei do empate, né, jogando contra o Eibar. Então vamos com um empatezinho anula. Em caso de empate, a gente fica safe, a gente não perde, né, apenas devolve a nossa entrada. Se tiver no bilhetinho ali de mais de um jogo e você tiver um empate anula, o jogo terminar empatado, aquele jogo ele é cortado do seu bilhete e só valem os outros. Beleza? Então, placar para mim, vou cravar um 2-0 pro Eibar, mas vamos com empate, hein? Vamos com empate que o rei do empate está online. 2h45 da tarde pela segunda divisão da Holanda, a Eredivisie. Eu tenho o jogo do Excelsior contra o Helmond. Se a gente olhar o Excelsior, vem num grande momento, foram 4 vitórias seguidas e um empate. Do outro lado eu tenho o Helmond, que é o lanterna, e dos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada na classificação. O Excelsior, ele é o terceiro colocado, tem 59 pontos. No momento, ele vai lutar aqui, que do terceiro ao oitavo vai brigar por mais uma vaga, mas se a gente analisar, ele está apenas a 5 pontos do segundo colocado, que é o Volendam, e o Volendam que está vivendo um mau momento, e 5 pontos, faltando ainda 7 rodadas, dá para ele buscar, e é isso que ele vai, com certeza esse é o objetivo dele. Mas para isso, ele precisa vencer o Lanterna, deixa eu ver se está aparecendo,
O Helmond em 31 jogos venceu apenas 7, empatou 6 e perdeu 18. É um time que em 31 jogos sofreu 55 gols, sofre quase 2 gols por partida. E do outro lado eu tenho um grande ataque, em 31 jogos fez 70 gols o Excelsior e sofreu 42, também sofre bastante gols. O Excelsior quando joga em casa são 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 35 gols em 15 jogos e sofreu 19. E o Helmond como visitante em 15 jogos ganhou 3, empatou 3, perdeu 9. Fez apenas 14 gols, mas sofreu 26. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. O Excelsior vem de 6 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 5, venceu o primeiro tempo. Já o Helmond, dos últimos 8 jogos, em todos os 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, para esse jogo aqui, por mais que o Excelsior seja grande favorito para vencer, tá jogando em casa, vai enfrentar o Lanterna, pô, a 1,36 eu não aconselho vocês a entrarem numa partida de segunda divisão da Holanda, tá? Se estiver vendo o jogo, pô, o Excelsior estiver bem, a sorte estiver maior, pô, beleza, aí pode valer a pena. Agora, pré-live, não, vamos em gols, tá? A gente não tem cotação para o margem de 1,5 gol, porque além de ser segunda divisão da Holanda, a gente tem um excelente ataque contra uma defesa horrorosa, mas dá para a gente explorar 2,5, para mim vem muito quente para essa partida. Tem que ser um pouco mais ousado para buscar 3 gols, mas nesse caso aqui para mim tem muita chance de acontecer. Ambas marcam também cabe, tá? Nessa partida, mas para mim o 2,5 realmente é o que vem mais quente. Placar para mim dessa partida, vou cravar um 3-2 pro Excelsior. E cuidado com o Helmond, tá? Que não é um time de bobeira. Você olhar aqui, ó, o último jogo dele, ele simplesmente meteu 4-0 no NAC, tá? 4-0. E o NAC, ele tá aqui em 8º, tá lutando pelo acesso. Então toma cuidado com esse mercado de resultados da segunda divisão da Holanda. 4h30 da tarde, indo para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Eu tenho o Atlético contra Cruzeiro. Primeira partida foi 2-0 para o Cruzeiro em casa. Agora o Atlético vai tentar reverter essa situação. É o seguinte, eu ainda não tenho cotação. Infelizmente os estaduais a gente tem demorado para aparecer a cotação. Normalmente só o Carioca e o Paulista que a gente já consegue ver bem antes. Então assim, tropa, por mais que o Cruzeiro continue sendo favorito, toma cuidado com a situação que eu falo para vocês do time jogar com o regulamento debaixo do braço, porque o Cruzeiro nesse caso, ele pode perder por até 1 gol de diferença que ele se classifica. Vamos dar uma olhada no histórico. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas contra o Atlético. O Atlético está no segundo ano, se não me engano, né? Na primeira divisão. Mas enfim, e pô, já tá figurando ali na parte de cima, eu acho maneiro pra caramba. O Atlético é um time under, dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols. O Cruzeiro é o contrário, dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E assim, para essa partida eu exploraria 2 gols também, porque como o Atlético ele precisa vencer por pelo menos 2 gols, eu acredito que a gente tem tudo para ver um jogo aberto, dele se lançando, se expondo contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro tem um time melhor, pode aproveitar esses espaços que o Atlético vai fazer e acabar matando a partida. Então vou cravar 2 golzinhos para esse jogo. Lembra o negócio que eu falei para vocês do time que está com a vantagem, joga com o regulamento debaixo do braço, tá? Lembra do jogo do Grenal, que o Grêmio estava com 3 gols na frente? Falei, o Internacional provavelmente vai vencer, não deve se classificar, mas deve vencer o jogo, porque o Grêmio não precisa ganhar. E falando em Grêmio, temos aqui o primeiro jogo da final do Gauchão, também às 4h30. Tem Grêmio contra Ipiranga. Olha aí a surpresa na final, Ipiranga. Grande campanha, mas na moral, é jogo que o Grêmio tem que vencer. Tá? Ainda mais o Grêmio que vai ter um ano difícil na segunda divisão. Ele ganhar o estadual, né? Ele chegar com essa moral é muito importante pro time, querendo ou não, dar um status maneiro, dar uma confiança maior, porque a segunda divisão não é fácil. Eu que sou vascaíno que o diga. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Grêmio vem de 11 jogos de invencibilidade contra o seu rival. O Grêmio é um time under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. É o seguinte, tropa, eu não tenho cotação também para esse jogo. Eu entro numa vitória se eu tiver uma cotação de pelo menos 1,44, né? Porque é o que vem quebrado, é 1,44. Porque é jogo de final. Eu não acho interessante a gente entrar numa cotação de 1,3, 1,2 no jogo que é fora de casa. Tá legal? É uma opinião minha. E, pô, o ideal realmente é a gente ter uma cotação acima de 1,50 e poder entrar com empate anula justamente pelo fato de ser primeiro jogo. Acredito que o Grêmio vai vencer. Para mim, o Grêmio ele vai vencer os 2 jogos. Na verdade, ele tem que vencer os 2 jogos. É importante ele não tentar se complicar agora para reverter um resultado em casa.
já é melhor ali fazer um resultado aqui e jogar a segunda partida de uma forma mais tranquila. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Mas se a gente tiver a opção de jogar com empate, com certeza é muito melhor. Vou cravar para esse jogo um 2-0 pro Grêmio, 2-0 pro Grêmio. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sabadão. A gente não tem tanto jogo como a gente costuma, mas a gente tem jogos interessantes. Mostrei para vocês. Filtre apenas os que você sentiu mais confiança, jogos que você se identificou mais com as estatísticas, o jogo de time que você conheça, porque a chance de você estar ganhando é muito maior. Então é isso, espero contar com a presença de vocês amanhã. Não esqueça de fazer gestão de banca aí, tamo junto, muita fé, bora pra cima!